100.000 guerreiros, meio milhão de cavalos e nenhum comboio com comida. Esse exército marchou das estepes mongóis até as margens do Adriático e nunca acampou esperando por suprimentos. Ela simplesmente se movia a uma velocidade que seus inimigos fisicamente não conseguiam explicar. De acordo com todas as leis da logística militar do século XIII, tal horda deveria ter morrido de fome em algum lugar na região dos Urais. Mas, em 20 anos, eles conquistaram territórios enormes e durante todo esse tempo, os guerreiros se alimentavam de coisas que uma pessoa normal daquela época nem chamaria de comida. Olá, bem-vindos ao canal História Incrível. Hoje vamos entender por que a má alimentação, e não o número de soldados ou a tática, foi o principal fator do sucesso dessa máquina. Agradeço aos patrocinadores pelo apoio, pois é graças a vocês que mantemos episódios interessantes com regularidade. Vamos ao tema do episódio. A Mongólia do século XIII não era um país, mas dezenas de tribos que disputavam gado e mulheres há séculos. Em 1206, Temujin, o futuro Genghis Khan, conseguiu unir todas elas em um só povo, mas essa unificação imediatamente criou um problema sobre o qual raramente se fala. A questão é que uma coalizão das estepes é algo extremamente instável. O chefe só mantém o poder enquanto vence e distribui o saque. E basta ele parar, que os companheiros leais imediatamente começam a olhar para os lados. A vitória criava a necessidade de outra vitória. E para simplesmente não desmoronar, eles precisavam constantemente atacar alguém. Também existia a questão econômica. O nômade tem carne, leite e lã, mas todo o resto, desde o metal para espadas até tecidos de qualidade, precisava ser comprado ou tomado à força. O século III trouxe o momento ideal. No leste, uma China rica, porém sempre dividida e em conflito interno. No oeste, havia o enorme Império Corásmio, que parecia ameaçador apenas no papel, mas na prática tudo dependia de um único Shah, que conseguiu brigar até com a própria mãe. Mais adiante, a Rus, onde príncipes lutavam entre si com mais entusiasmo que contra inimigos externos. E a Europa, mergulhada em intrigas intermináveis entre papas e imperadores. O século XIII é o período ideal para quem domina lutas rápidas e econômicas. E foi exatamente aqui que o hábito dos mongóis de se contentar com o mínimo se transformou em sua principal arma estratégica. Enquanto os exércitos dos povos sedentários estavam presos a seus depósitos, estradas e comboios pesados, os mongóis alcançavam uma velocidade que simplesmente ninguém levava em consideração nos cálculos. A seguir, explicaremos como eles hackearam o sistema de logística militar da época. Se um cavaleiro europeu visse um cavalo mongol, ele simplesmente riria, pequeno, peludo, de pernas curtas. Ao lado de um puro-sangue andaluz, ela parecia um vira-lata surrado pela vida ao lado de um galgo de elite. Esse era o maior erro dos adversários de Chingues Khan. Eles avaliavam o cavalo pela beleza e pela força do impacto frontal, enquanto os mongóis o avaliavam pela capacidade de sobreviver onde todo o resto morria. Essa raça surgiu após milênios em clima extremo, com invernos de menos 40 graus Celsius e verões de mais 40 graus Celsius. Na estepe mongol, só os mais resistentes sobreviviam, não os frágeis e bonitos. Sobreviviam ali aqueles que sabiam cavar a grama seca com os cascos debaixo de 1 metro de neve e se contentavam com o mínimo de água. No final, não surgiu apenas um cavalo, mas um biorrobô perfeito com uma resistência praticamente infinita. Agora, um pouco sobre os números. Cada guerreiro ia para a campanha com um mini rebanho. Os historiadores, é claro, discutem sobre os números exatos, mas em média eram de 5 a 6 cavalos para cada um. Na maioria das vezes eram éguas. Enquanto o exército europeu avançava na velocidade do boi mais lento da trem de bagagem, fazendo cerca de 20 km por dia, os mongóis percorriam 100. O próprio cavaleiro simplesmente pulava de um cavalo cansado para um descansado, sem diminuir o ritmo. Os cavalos descansavam em movimento, andando leves junto ao rebanho. Mas o cavalo para o mongol não é só transporte, é uma lata de conserva viva. Em último caso, quando a estepe ao redor estava queimada e não havia comida alguma, o guerreiro fazia um pequeno corte no pescoço do cavalo e bebia um pouco de sangue.
Os cronistas europeus descrevem isso com horror. Para eles, era o auge da selvageria, mas para as forças especiais mongóis era um cálculo frio. 1 litro de sangue fornecia sal, calor e energia, evitando que o cavaleiro virasse uma estátua de gelo no deserto. O cavalo seguia em frente. O ferimento cicatrizava rápido e o sistema seguia se desenvolvendo. Basicamente, 5 cavalos para cada guerreiro transformavam o Tumen em uma unidade autônoma que podia existir separada da civilização por quase 1 ano. Gengis Khan exigia rigorosamente a preservação dos cavalos, proibia exauri-los na caça e controlava o estado dos cascos. É assim que se entende que o poder dele não se sustentava nas espadas, mas sim nos 4 cascos sob cada um de seus soldados. Mas para que essa máquina viva se movesse, o próprio homem também precisava comer alguma coisa. E agora vamos falar sobre os superalimentos dos nômades. O legado papal, Plano Carpini, que no século XIII chegou até a Mongólia, em seus relatos, literalmente não acreditava no que via. Ele escreveu que os mongóis comiam tão pouco que qualquer um já teria morrido há muito tempo. Mas o segredo não estava no Espírito Santo, e sim na magia da compressão. Os nômades criaram concentrados alimentares perfeitos, 600 anos antes dos cientistas modernos e das rações secas. O primeiro dessa lista é o Bortz. É carne seca, levada ao extremo da desidratação. A tecnologia é muito simples. A carne de boi, cavalo ou carneiro era cortada em tiras longas e pendurada para secar ao vento e ao frio. E só isso, sem sal ou defumação. Depois de algumas semanas, as tiras viravam bastões lenhosos, quase sem peso e duros como pedra. Depois, eram triturados até virar pó. Para você ter ideia da escala, a carne de uma vaca inteira seca cabia em um só estômago de vaca. Uma pitada desse pó na água fervente e você tem uma panela de caldo grosso para 3 pessoas pronta. Parece até tecnologia do futuro, o máximo de calorias com quase nenhum peso. O segundo elemento é o curuti, bolinhas de branco encardido, quase tão duras quanto os seixos. É um concentrado de proteína e gordura do leite, uma espécie de chupa-chups medieval. O guerreiro podia chupar a bolinha por horas direto na sela, enganando a sede e ganhando energia sem parar para almoçar. Se havia água, o curuti era dissolvido nela, resultando em algo parecido com um iogurte líquido azedo. Pode parecer primitivo, mas funcionava melhor que qualquer mingau europeu. E, claro, o kumis. Enquanto os exércitos europeus apodreciam de escorbuto por falta de vitaminas nos biscoitos secos e carne salgada, os mongóis bebiam leite de égua fermentado. Nele havia de tudo: calorias, vitamina C. Os mongóis provavelmente nem sabiam o que eram vitaminas. O kumis se produzia sozinho, ali mesmo no caminho. Os odres com leite eram amarrados às selas, e o constante sacolejo durante a cavalgada funcionava como um liquidificador. Era ao mesmo tempo bebida, comida e um leve estimulante. Essa dieta podia ser complementada pela caça, quando o tempo e as circunstâncias permitiam. Marmotas, antílopes, javalis selvagens e aves. O guerreiro mongol, caçador desde criança, usava o arco com igual eficácia contra animais e pessoas. Peixe era comido raramente e sem muito entusiasmo. Afinal, a cultura das estepes é indiferente a ele. Pão, legumes e verduras não faziam parte da dieta nas campanhas. Carpini destaca isso especialmente como algo quase inacreditável do ponto de vista de um europeu sedentário. Há uma pergunta raramente feita, mas mais importante que todas na estratégia. O que realmente limitava os mongóis? Você acha que eram os inimigos, as muralhas das fortalezas ou o clima? Não, o que os limitava era a grama. Agora imagine, 500 000 de cavalos avançando. Esse número pode parecer bonito nos livros didáticos, mas, na verdade, é uma catástrofe ecológica sobre cascos. Cada animal come até 15 quilos de grama por dia e bebe 40 litros de água. Multiplique isso pela escala do exército e você terá uma horda que, em poucos dias, transforma um campo florido em um deserto sem vida. Os mongóis simplesmente não podiam ficar parados. Eles eram obrigados a se mover para que seus cavalos simplesmente não morressem de fome. Por isso, a patrulha mongol procurava não só pontos fracos nas muralhas das cidades. Eles faziam um inventário da paisagem.
onde havia pasto, onde havia água e para onde não valia a pena ir com uma tropa de 30.000 cavalos. Essa logística baseada na vegetação levava a decisões que surpreendiam os inimigos, como campanhas militares no inverno, quando ninguém guerreava no inverno. Lama, frio e estradas intransitáveis. Os mongóis não ligavam para isso. Para eles, os rios congelados se transformavam em rodovias perfeitas. E seus cavalos arrancavam a grama seca sob a neve com os cascos. Foi exatamente assim que eles atravessaram a Rússia em 1237, atacando as cidades em dezembro, quando ninguém os esperava. A grama também explica por que essa máquina acabou parando, porque eles não conquistaram toda a Europa ou a Síria. Os historiadores discutem sobre política, mas olhe para o mapa. O cinturão das estepes da Eurásia se estende da Manchúria até a Hungria, quase sem interrupções. E depois da Hungria termina a Grande Estepe. Começam as florestas densas, as montanhas e o solo pedregoso que destruía os cascos dos cavalos. Um exército construído em torno do cavalo era invencível apenas onde o cavalo se sentia em casa. Gengis Khan entendia isso, e suas ambições terminavam onde acabava o pasto. Os historiadores militares adoram a frase: diletantes estudam tática, profissionais estudam logística. Pois bem, os mongóis foram os maiores profissionais da história. Em qualquer outro exército daquela época, cortar as linhas de suprimento significava vencer a guerra. Mas, no caso dos mongóis, não havia nada para cortar. A linha de suprimento simplesmente não existia. No lugar de carroças com grãos, o exército era seguido por rebanhos de ovelhas, servindo como estoque de carne que se alimentava sozinho e dispensava escolta. A ovelha é o jantar móvel perfeito. Ela não se rebela, não quebra como uma carroça e está sempre à mão. Segundo cálculos, uma ovelha e 5 cavalos por guerreiro garantiam autonomia por quase 6 meses. Enquanto os cavaleiros aguardavam mantimentos, o mongol apenas abatia um carneiro e continuava. Mas o que fazer se for preciso transmitir uma ordem? Uma ordem vinda da quartel-general do Khan a milhares de quilômetros de distância. Para isso, Gengis Khan criou o YAM, o primeiro sistema de hiperlinks do mundo. É uma rede de estações de correio, onde sempre havia cavalos descansados e comida esperando. O mensageiro voava entre estações, trocando de cavalo em minutos. No fim, as ordens circulavam pelo império numa rapidez inédita até o telégrafo. Isso dava aos mongóis uma vantagem enorme, pois sabiam dos movimentos inimigos antes da reação adversária. E o toque final era a motivação. No exército mongol não havia salário algum. Os guerreiros podiam ser vistos como acionistas da corporação Gengis Khan e companhia. O seu lucro era a sua parte no saque. Quando o exército chegava a uma cidade, a ordem do Khan para alimentar os cavalos legalizava totalmente o saque. Para eles, a cidade não era apenas um ponto no mapa, mas um enorme supermercado. Grãos, gado, tecidos, tudo isso era imediatamente redistribuído entre as unidades de 10. O sistema era tão autossuficiente e distribuído que os inimigos simplesmente não entendiam onde atacar. Buscavam comboios, mas só achavam o vazio e cavaleiros que levavam tudo consigo. Esse exército não dependia do Estado, ele próprio era um Estado em movimento. Mas por trás de todas essas tecnologias, do Bortes, do Cumes e dos rebanhos, estava o elemento mais importante, o próprio ser humano. E aqui chegamos ao que pode ser chamado de ajuste biológico. O guerreiro mongol do século XIII era o resultado de uma rigorosa seleção natural. Agora imagine uma criança que aos 3 anos é amarrada a um cavalo porque ainda não consegue se segurar sozinha e aos 5 já recebe um arco de verdade. Ao ser convocado para o exército, esse rapaz já tinha passado milhares de horas na cela. O corpo dele é literalmente moldado para a vida nômade. Lá, onde cavaleiros europeus, privados do pão e do vinho a que estavam acostumados, começavam a degradar fisicamente e a entrar em depressão em apenas uma semana, o mongol se sentia em casa. O metabolismo dele era ajustado para porções extremamente pequenas de carne e leite. Era um exército de ascetas, para quem o conforto não tinha nenhum valor. E aí reside o maior paradoxo de toda a história. As pessoas mais pobres da Eurásia conquistaram os impérios mais ricos do mundo, não apesar de sua pobreza, mas graças a ela.
Enquanto reis e chás gastavam fortunas com comboios, armazéns e cozinheiros, o Tumen mongol precisava apenas de capim, água e movimento. Todo o resto o sistema produzia por si só. Gengis Khan transformou a característica civilizacional de seu povo na arma absoluta daquela época. Os generais chineses construíam muralhas, os príncipes russos confiavam nos invernos rigorosos e os cavaleiros na força de suas armaduras. Todos eles pensavam em como deter os cavaleiros mongóis, mas nenhum deles pensava no que havia em suas bolsas de sela. E foi exatamente ali, em uma pequena bolsa de couro com carne seca, que estava escondido o segredo da queda de seus impérios. Bom, por hoje é só. Espero que agora vocês vejam uma simples ração de combate de uma forma diferente. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Até os próximos vídeos. Tchau a todos! Пока.